E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz mais ou menos não, faz exatamente uma semana que eu não posto nada aqui. Eu tava com bastante saudade, mas eu precisava tirar um tempo, eu precisava descansar um pouco, porque as últimas semanas foram bem corridas. Afinal eu fiz vídeo todos os dias por causa das primeiras impressões dos animes novos que eu queria assistir e tal. Eu acho até que eu deixei passar ainda algum, eu tô meio decepcionado comigo mesmo. Mas eu precisava de uma folguinha. E como vocês sabem, diferente de outros youtubers de anime, eu não faço só isso. Então tipo, eu faço lives ainda. Alguns de vocês me acompanham jogando lá na Cubo TV e tal. E isso consome bastante do meu tempo também, eu preciso equilibrar. Então, pra conseguir dar volta nos dois, eu precisei de uma semaninha de folga, eu tava bem cansado. Inclusive eu deixei lá na aba comunidade do canal uma fotinho lá pra gente conversar um pouco sobre isso. Eu tô indeciso entre a plataforma que eu vou continuar streamando, entre o conteúdo aqui do canal. Eu queria que vocês fossem lá comentar pra gente poder decidir melhor o rumo que essas coisas vão tomar. Então hoje a gente analisa juntos o episódio 3 de Given, e é um episódio muito legal. Eu já vou dizer aqui pra você que você já deve ter assistido. Ele peca em algumas cenas na animação, peca bastante em algumas coisas da animação, mas de uma forma geral ele é um ótimo episódio. Ele tem também partes originais como no outro episódio, não sei se chega a ter tanto quanto, mas as partes originais que eles colocaram deixou o episódio ali mais divertido, e eu acho que deixou um pouco mais dinâmica a relação entre o Enoyama e o Mafuyu. Eu gostei das cenas que eles inseriram, em alguns momentos o episódio parecia meio filler, mas eu acho que ficou legal pra eles construírem de forma clara no anime como funciona a relação entre o Enoyama e o Mafuyu. A gente começa com a perspectiva do Mafuyu. Ele tá falando sobre alguém, sobre algo que essa pessoa deixou pra trás e algo que ela gostava muito, e a gente percebe que aquilo tudo tem a ver com a guitarra. Então começa a ficar claro que a pessoa que deixou a guitarra pra ele era alguém importante pra ele, e que pra essa pessoa era muito importante a música, que pra essa pessoa era muito importante a guitarra, e o Mafuyu jurou que ele iria continuar agarrado a algo que era importante para essa pessoa. A gente vê depois o Haruki e o Kaji no bicicletário da faculdade. Inclusive a gente vê o Kaji chegando com a Yayoi, que é a irmã do Enoyama. Aquilo é muito legal, que aqui a relação do Kaji e do Haruki começa a ficar mais clara, né? A gente tá falando de um anime BL, afinal. E o Haruki olha para aquilo de uma forma bem desconfortável, ele fica até com um ranço da forma como o Kaji trata a Yayoi. E é bem legal começar a observar essa perspectiva do Haruki. Eu gosto muito, eu gosto muito do Kaji e do Haruki em si. Eu acho que eles dão o tom que falta no anime ao longo de todo o drama que a gente tem entre o Mafuyu e o Enoyama. Só que assim que ele vê o Haruki, o Kaji dispensa ela e fica conversando com o amigo dele sem muitas explicações. E eles então conversam sobre a mensagem que receberam do Enoyama, dizendo que eles queriam que ele queria que o Mafuyu entrasse pra banda, e que quando os dois escutassem eles iriam entender. Eles discutem sobre isso, inclusive ambos já imaginavam que isso aconteceria logo, só que quando ele aprendesse a tocar guitarra melhor e tal. E eles não entendem porque isso está acontecendo já, mas a mensagem do Enoyama dizia apenas que quando eles ouvissem eles iriam entender. A gente vai ver então o Enoyama na escola, eles estão fazendo aí a limpeza da sala depois da aula e tal, e ele tá muito irritado. E a gente vai saber por quê. Agora eles revelam pra gente então que o Mafuyu ele não aceitou entrar na banda no final do episódio seguinte, quando o Enoyama pediu. E ele tá muito irritado por ele não entender aquilo. Ele achou afinal que o Mafuyu adoraria essa ideia, que ele ficaria super contente. Inclusive um amigo dele debocha disso, porque ele não esperava que ele negaria. E a gente tem algumas situações bem cômicas aqui entre ele e o amigo dele, só que o Enoyama tá determinado a não desistir. Aqui, inclusive, começa uma sequência de fillers que a gente não tem no mangá, se eu não me engano, porque esse episódio ele adapta basicamente o capítulo 4 do primeiro volume, e existem muitas cenas que não estão inclusas no mangá, que são cenas originais, a não ser que apareçam mais pra frente, eu não lembro, mas não aparecem, eu acho, porque a coisa logo acaba se desenrolando. E essas cenas são basicamente o Enoyama correndo atrás do Mafuyu e tentando descobrir o que tá entendendo, e o Mafuyu sempre da forma desligada e vaga que ele tem,
meio que não dando resposta, deixando o Enoyama sem resposta. E isso é muito legal porque duas coisas se constroem de forma bem importante aqui no anime, que é a personalidade do Enoyama e do Mafuyu, e essa relação entre eles e as personalidades tão distintas porque elas são os opostos um do outro. Então nessa sequência original do anime a gente tem primeiro o Enoyama encontrando o Mafuyu na rua. Ele começa a tentar uma conversa, tipo, pra arrancar do Mafuyu, dizendo pra ele que, tipo, não tem porque ele não entrar na banda se ele gosta daquilo tudo, só que logo o sinal abre e o Mafuyu, sem deixar ele resposta, atravessa a rua e vai embora, dizendo que ele tem que ir por ali. O Enoyama então tá em casa e ele começa a pesquisar sobre como lidar com isso, como convidar alguém para uma banda. Em um momento muito bom, muito hilário, inclusive, ele pergunta para a irmã dele como ela reagiu, o que ela fez depois que ela levou um fora do CAD. Isso é muito bom, porque logo ela joga uma almofada nele, deixando ele sem resposta e tal. É muito engraçado porque a princípio parece que você vai ter um momento de relação entre irmãos em que um vai ajudar o outro, e na real a gente tem só uma situação desconfortável pra ela. O Enoyama aguarda o Mafuyu chegar no dia seguinte na escola e ele tá pronto pra conversar com o rapaz, e ele inclusive tá com o celular aberto, uma pesquisa que ele fez de como convidar alguém para sair de novo depois de levar um fora. Então a gente vê que legal como o anime, ele tá bem preocupado em deixar claro pra gente que ele é um anime BL. Quando esse tipo de coisa começa a ficar clara quando esse tipo de situação começa a ficar clara aqui no anime, como eles começam a usar esse tipo de elemento que pode ser usado só como alívio cômico, mas que a gente sabe que ajuda a construir bastante essa situação. Então ele fica ali tentando usar do que ele aprendeu na pesquisa dele, que ele tem que ficar calmo, ele tem que entender melhor a pessoa, lidar bem com ela. Só que isso tudo dá errado porque o sinal toca e o Mafuyu, ele é responsável pela chamada de classe, então ele precisa sair mais cedo pra pegar ela. Então mais uma vez o Enoyama fica sem resposta, sem conseguir continuar o diálogo. Ele então tá pensando que ele vai conversar com o rapaz durante o horário de almoço, quando eles sempre se encontram na escada, onde eles se encontraram a primeira vez. E dessa vez o Mafuyu não aparece. O Enoyama vai atrás dele então na sala na hora de ir embora, e ele também não tá lá, ele já saiu mais cedo. O Enoyama tá contando pro Haruki e pro Kaji o que aconteceu, então essa situação, e os dois estão afinados da cara dele, rindo da cara dele. Porque a situação é muito hilária, realmente. Só que o Enoyama, ele quer ajuda, ele precisa de ajuda. O Haruki conta que o Mafuyu então tinha uma entrevista de emprego hoje, e por isso ele saiu mais cedo. O Enoyama fica surpreso de saber como ele já sabe disso, e o Haruki então pergunta se ele não tem o contato do Mafuyu. E aí o Enoyama percebe que nem isso ele pegou do rapaz ainda, nem o contato do menino ele tem ainda. Eles então param pra conversar. E eles percebem que o Mafuyu ainda quer viver no mundo da música, ele ainda quer estar por perto, ele ainda quer participar dos ensaios da banda com os meninos, porque ele inclusive está indo atrás do emprego que os meninos mandaram, de algo que os meninos mandaram ele conseguir para poder continuar participando. E o Haruki faz uma observação muito lógica. O Enoyama não perguntou pro Mafuyu o porquê dele não querer entrar na banda. Ele está simplesmente tentando quebrar a cabeça de entender o porquê, de tentar achar um motivo, uma forma de fazer o rapaz entrar na banda, e ele simplesmente não perguntou ainda o porquê que o menino não quer entrar na banda, e isso era a coisa mais óbvia a se fazer. Quando o Enoyama vai embora, então o Kaji e o Haruki continuam conversando ali, e a gente tem mais aí uma daquelas cenas que deixam a gente bem soft entre os dois, porque essas cenas entre o Haruki e o Kaji, elas não vêm só como alívio cômico, mas elas vêm como um alívio para aquecer um pouco os nossos corações. O Haruki, ele tá super inseguro sobre o que e a forma como ele falou com o Enoyama, mas o Kaji então faz um cafuné nele aí pra amenizar as coisas, e é basicamente uma resposta de que o que ele tá fazendo tá indo pelo lado certo, tudo que ele tá fazendo é muito certo, e que ele é um ótimo irmão mais velho, afinal de contas ele é o mais velho de todos. O Enoyama sai de lá então pensando em como ele tem um problema de comunicação muito grande com o Mafuyu. Isso é uma coisa que fica muito clara pra gente. No final do episódio o Mafuyu acaba falando sobre isso também, e as coisas ficam mais claras. É porque o Mafuyu, ele tem muito problema em se expressar, em transmitir os seus sentimentos. O Enoyama, ele faz isso tudo de uma forma bem clara, só que ele tem um problema sério em escutar os outros e em perguntar
como vão os outros, qual é a situação, em querer saber do problema dos outros. Não é porque ele não se interessa ou que ele não se importe, é porque simplesmente não é da personalidade do Enoyama. E isso acaba criando um grande abismo na comunicação entre os dois. E é basicamente isso que o anime Given vai tentar construir pra gente. É a comunicação e o início, a construção dessa base de comunicação entre eles. O anime vai fazer questão de construir pra gente. Não é só um anime BL, gente, ele tem muito mais coisa sendo desenvolvida em cima disso tudo. A gente vê então o Mafuyu em sua entrevista de emprego. Ele foi a uma casa de shows onde inclusive pode ser que tenha uma oportunidade dele assistir a algum show e isso vai ser bem legal. A menina é super atenciosa com ele e ele sai de lá conseguindo um emprego. Quando ele sai da entrevista, ele encontra o Enoyama e conta que ele conseguiu um emprego. De repente, um nome chama pelo Mafuyu e um rapaz loiro tá ali parado, carregando também uma guitarra nas costas e diz que o Mafuyu praticamente sumiu do mapa. O Mafuyu ele tá em estado de choque ao ver aquele menino e o rapaz ainda pergunta se o que o Mafuyu tá carregando nas costas é do Yuki. Que a gente não sabe ainda quem é Yuki, vocês não sabem porque eu li o mangá, mas a gente não sabe ainda quem é Yuki. A única coisa que a gente sabe é que o Mafuyu sai dali correndo sem querer mais falar ou ver aquele menino. O Enoyama sai correndo desesperado atrás dele. A gente vê então os pensamentos e as lembranças do Mafuyu e a gente sabe então que Yuki é alguma pessoa que foi muito importante para ele e que morreu. Porque a gente vê o Mafuyu no velório dele, sem expressões, a gente vê o Mafuyu enrolado nas cobertas, com o telefone tentando ligar pro Yuki, sem expressões. E isso que deixa ele mais frustrado, isso que deixa o Mafuyu mais triste e frustrado. Ele não conseguia rir nem chorar da situação, mesmo tendo perdido alguém muito importante pra ele. E agora a gente começa a entender o que a gente estava escutando do Mafuyu lá no começo do episódio, sobre ele querer carregar, querer viver aquilo que era tão importante para a pessoa que era dona da guitarra. O Kaji para finalmente no lugar onde o Enoyama finalmente alcança o Mafuyu. E lá ele acha que o Mafuyu tá chorando, só que o Mafuyu não tá. Ele tá com uma expressão muito triste, inclusive eles fazem um trabalho excelente aqui no design do Mafuyu, porque não é fácil transmitir expressões tristes em um personagem que costuma não transmitir emoções nenhuma. Eles acabam falando sobre a banda e o Mafuyu disse então que ele não quis entrar na banda porque pra ti estar numa banda é importante tu conseguir se expressar. E que as pessoas sempre falaram que o Mafuyu é o tipo de pessoa que parece não estar pensando em nada e ele acha que elas têm razão. E que ele é muito ruim em se expressar e acha que essas pessoas estão certas. Inclusive, gente, é todo o mérito do mundo pro trabalho de direção que é feito nessas cenas. Porque é uma cena bastante difícil de construir, porque ela exige que um personagem que tem um olhar vago, um olhar vazio, que não costuma se expressar facilmente, transmita todo esse tipo de emoção. E isso tudo é feito numa maestria maravilhosa, com um trabalho excepcional, tanto de direção quanto de arte. A construção do cenário é maravilhosa, a iluminação. Essa cena, ela já é muito bonita no mangá, só que aqui ela tem cenário, ela tem cor, então ela ficou muito mais carregada, ela conseguiu transmitir essa emoção e essa situação entre os meninos de uma forma muito mais clara. O Enoyama, ele de repente sente sangue ferver, se irrita, e ele diz pro Mafuyu cantar pra ele. Ele pede pro Mafuyu cantar, porque desde que ele ouviu o Mafuyu cantar, ele não consegue esquecer. E quando ele ouviu a voz do Mafuyu, ele quis que o Mafuyu entrasse na banda na hora. O menino então canta, e quando começa a escutar ele cantar, o Enoyama percebe como a vida dele tem virado uma bagunça. Desde que ele acabou encontrando o Mafuyu nas escadas, acabaram conversando sobre guitarra, e quando os dois acabaram se envolvendo, a vida do Enoyama virou uma bagunça, ficou de pernas pro ar. E ele gosta daquilo, ele lida bem com aquilo. Enquanto isso, escondido, o Kaji finalmente escutou o Mafuyu cantar e agora ele entende por que o Enoyama queria o rapaz na banda. A gente vê em outro lugar ainda dois meninos conversando. Um deles é aquele que encontrou o Mafuyu e perguntou sobre a guitarra de um tal de Yuki. E esses rapazes, então, ele parece estar bem abalado e ele fala para outro menino que ele encontrou o Mafuyu. Então a gente vê os dois parados aí numa máquina de bebidas.
O Enoyama, de forma gentil, ele pega uma bebida pro Mafuyu e uma pra ele. O Mafuyu fala que não gosta de bebida com gás, porque ele pegou aparentemente um refrigerante. E aí a gente vê aqui como é a relação deles e aquele problema que eu citei pra vocês antes, que é o problema que existe mais grave entre eles de comunicação e de que é o que eles têm que construir muito dessa relação entre eles. Porque o Enoyama simplesmente não perguntou pro Mafuyu se ele gostava daquilo, e o Mafuyu simplesmente não fala porque ele não sabe se expressar. Um não sabe iniciar uma conversa e fazer perguntas simples, e o outro não sabe transmitir informações básicas, falar coisas simples, transmitir sentimentos e opiniões dele, e é isso que os dois precisam melhorar e construir no relacionamento deles. Eles falam então sobre a banda, o Mafuyu pergunta se ele tem certeza que pode ser ele, se o Enoyama tem certeza daquilo, e ele finalmente aceita o pedido pra entrar na banda, então. E o episódio acaba assim com aquela carinha maravilhosa do Mafuyu. Então, como eu já disse pra vocês, tem muita coisa sendo construída em Given. A gente tá começando, mas o relacionamento dos dois tá caminhando e sendo construído de uma forma bem legal. Vocês podem ter certeza que a gente vai ter comunicação como base de tudo na construção do relacionamento deles, porque é uma coisa que precisa melhorar de ambos os lados e de formas diferentes. Eles precisam se completar para que esse relacionamento possa fluir de alguma forma. Isso é muito bom. Cada episódio novo de Given eu tô ficando mais apaixonado, com o coração quentinho. Eu tô ficando muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo na adaptação. Esse episódio, principalmente, mais do que os outros dois, ele pecou bastante. Algumas cenas de animação deixou muito a desejar, eu acho que muito mesmo. Só que não é nada que prejudique a nossa diversão, prejudique o teu encanto com o anime. E tirando isso, eles estão fazendo um trabalho muito bom com as cenas originais. Eu me divirto muito com todas as cenas originais que eles têm colocado, porque na maioria das vezes até agora tem sido cenas originais como alívio cômico. Mas essas cenas originais, por exemplo, nesse episódio, que foram usadas como alívio cômico, elas ajudam a mostrar um pouco mais do problema que está existindo entre os dois, né, desse problema de comunicação que está existindo entre os dois, porque fica mais claro um fugindo por não saber se expressar, outro buscando como perguntar alguma coisa, como iniciar uma conversa. Então é bem legal a forma que eles estão usando elementos originais do anime para construir isso na obra. Eu gosto bastante desse trabalho que eles estão fazendo. E o trabalho de direção, ele tá impecável, gente. Tá cada vez mais gostoso de assistir esse anime. Como eu falei antes, não são só as cenas. As cenas do mangá que a gente vê construídas aqui, que carregam uma carga emocional muito grande, aqui no anime está sendo feito um trabalho excelente, porque ela consegue... no anime ele precisa carregar uma carga emocional, eu acho que às vezes muito maior, porque tu espera isso, porque existe movimento, existe som, existem cores, então tu vai... como são mídias diferentes, o mangá e o anime, eu acho que tu já vai esperando certas coisas delas. Claro que esse trabalho ele é muito difícil e ele é originalmente, né, no mangá, o mérito é todo da mangaka de Given. Só que o trabalho que é feito aqui, ele precisa, no anime, ele precisa atender expectativas. Então, aquela cena que já é muito bonita, muito boa no mangá, ela precisa, aqui no anime, transmitir essas expectativas. E eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho dessa forma. Eu acho que isso está sendo a melhor parte do trabalho que eles têm feito. Além do conteúdo original, eu tô muito animado, cada vez mais animado pra Given. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá achando de como eles estão construindo essa relação entre os dois e essa relação de comunicação, pra gente poder continuar conversando. Não esquece de dar uma passadinha na aba comunidade do canal pra ir lá e me ajudar a decidir um pouco do rumo do canal, das streams, porque eu ainda tô meio perdido, mas eu conto com a ajuda de vocês sempre. Inclusive eu tô fazendo streams lá na Cube TV ainda, mas isso pode mudar um pouco. Eu não sei bem que caminho seguir ainda tô analisando as coisas, mas em breve as coisas devem mudar. Eu vou manter vocês informados sempre em todas as redes sociais e aqui no canal. Então para isso é muito importante que você siga o canal, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram.
Lá você vai ficar sabendo se eu mudar de plataforma, se alguma coisa nova acontecer. As coisas vão voltar ao normal aqui no canal, a gente vai ter vídeos com frequência na próxima semana de novo, de 3 a 4 vídeos por semana. E as análises de Given toda sexta-feira. E em breve eu tô terminando Yuri on Ice, então as análises de Yuri on Ice devem voltar na semana que vem também, porque a minha folguinha acabou. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.